E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Hoje, leia Gênesis, capítulo 1. Olá, que bom que você está aqui. Esse é o primeiro dia do nosso projeto Bíblia 360. Nós iremos começar hoje com o livro de Gênesis no capítulo 1. E eu queria que você já abrisse sua Bíblia aí. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, não sei onde você está, mas você pode abrir sua Bíblia aí física ou também através do seu smartphone. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto já no primeiro dia de 2024, que você pudesse encontrar paz e estímulo a continuar estudando esse livro tão importante. No verso 1 do capítulo 1 de Gênesis já diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está o segredo do sucesso para o ano de 2024. A Bíblia diz no primeiro verso que tudo começou com Deus. O seu ano não pode começar diferente. Comece com Deus, Deus estava no princípio de tudo. E Ele precisa estar no princípio do seu ano, no início do seu ano de 2024. Comece sua vida ao lado de Deus, lendo mais sua Bíblia, se aproximando dEle, orando mais, para que você tenha um ano ricamente abençoado na presença dEle. Eu queria dar destaque a duas palavras que aparecem aqui nesse verso. A primeira palavra é o verbo criar, que é o verbo bará no hebraico, que tem um significado muito especial, porque não é criar a partir de alguma coisa, é criar a partir do nada. Esse verbo revela a capacidade criativa desse Deus Todo-Poderoso que criou a partir do nada e fez essa beleza sensacional que você está vendo aqui atrás de mim e ao redor. A segunda palavra que eu queria destacar é a palavra Deus. Essa palavra aqui está no plural. O povo de Deus sempre acreditou que existia um único Deus, mas os outros povos sempre acreditaram na existência de vários outros deuses. E aqui tem um ponto importante para a gente. A palavra Deus aqui está no plural. Elohim, o sufixo rim, traz então essa ideia de um Deus plural. E o que isso significa? Nós adoramos a um Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O escritor Moisés, então, inspirado por Deus, já traz aqui no primeiro verso da Bíblia a existência de um Deus triuno, que é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, então, nós já identificamos que Jesus estava presente nesse cenário, porque diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo estava no princípio de todas as coisas, ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. Nós também identificamos aqui no verso 2 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava aqui. Atualmente existem muitas correntes filosóficas que buscam explicar a nossa origem, por isso esse texto é muito importante. O ateísmo, por exemplo, não crê na existência de um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E defende, então, a existência desse mundo tão bonito e tão maravilhoso a partir de uma explosão cósmica ou de um processo evolutivo. O materialismo, por exemplo, defende a existência da matéria como sendo eterna, como se a matéria sempre tivesse existido. Mas quando nós olhamos para esse verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente observa que a matéria não é eterna, ela não existia antes. Deus foi quem criou a matéria. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que cria. Quando a gente olha para a corrente filosófica do humanismo, o homem é o centro de tudo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, no Gênesis 1, verso 1, a gente observa que Deus é o centro de tudo, ele estava no princípio. Quando nada existia, ele existia. É ele quem dá sentido à nossa vida, ele deve ser o centro da nossa vida. Quando nós olhamos para a criação, nós então identificamos porque a semana tem 7 dias. Eu não sei se você sabia disso, mas a semana tem 7 dias por conta desse capítulo da Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. E quando nós olhamos então cada dia da criação, a gente vai observar alguns paralelos interessantes. Por exemplo, a Bíblia diz que no primeiro dia Deus criou a luz. No 4º dia, Deus criou os luzeiros, o sol e a lua. Quando você vai para o 2º dia da criação, a Bíblia diz que Deus criou a terra e a vegetação, preparando essa terra para receber os seres viventes. E esse dia 2, o dia 2 da criação, tem paralelo com o dia 5. E no dia 5, Deus criou os animais marinhos e as aves. Tudo foi feito por meio da sua palavra. Mas tem um detalhe muito importante. Quando chegou no 6º dia, a Bíblia vai dizer então que Deus criou o homem do pó da terra. Deus modelou, Deus participou dessa criação, Deus interagiu com essa criação. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. O ponto que eu queria destacar nesse capítulo da Bíblia é que a Bíblia diz que nós somos os seres humanos e carregamos essa imagem e semelhança de Deus. Embora hoje deteriorada por conta do pecado, o nosso objetivo hoje é lermos mais a Bíblia, nos aproximarmos mais de Deus para restaurarmos essa imagem de Deus que está em nós. Eu não sei se você refletiu sobre isso. Deus estava no início de todas as coisas e por isso ele precisa estar na sua vida no início do ano de 2024. Mas tem um ponto muito importante. Deus nos criou com suas próprias mãos. A nossa vida só encontra o seu real sentido e real significância quando nós nos entregamos nas mãos daquele que nos criou. É por isso que muitas vezes nos sentimos deslocados e vazios. Foi a mão de Deus, nós somos criados pela mão de Deus. E nós só somos completos
quando nos entregamos nas suas mãos. E eu quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo, já quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais, e que você possa interagir conosco. Coloca aqui no seu comentário, coloca aqui no comentário qual foi o verso que te chamou a atenção, o que marcou você já no capítulo 1 do livro de Gênesis. Interaja com a gente, marque amigos que você deseja também que participem conosco desse projeto, e que Deus te abençoe nesse ano 2024.